Sucesso profissional passa quase que inevitavelmente pela educação. Lá no distante século XX, a receita quase garantida era um diploma, um emprego, uma carteira assinada, um crachá da empresa, um ramal na mesa da firma. Pronto, sua vida estava ganha, mas o mundo mudou. Está muito mais volátil. A pandemia contribuiu ainda mais para tornar esse cenário complexo. Como eu posso me preparar para um futuro tão incerto? Querendo ou não, vamos precisar repensar o conceito de educação. A educação é a base de tudo, nós sabemos, mas precisa mudar. Mas como? Prazer carnal. Vamos começar lembrando quais são os modelos que inspiraram as escolas e as formas de educação no passado. Comecemos na Grécia. Os gregos, especialmente em Atenas no período clássico, tinham uma educação limitada aos homens livres atenienses, mas era uma educação que poderia ser através de uma conversa em um banquete. Poderia ser em uma conversa andando, poderia ser na academia ou no liceu, para usar as expressões de Platão ou de Aristóteles, mas havia um ideal formativo, a chamada paideia. A paideia era o ideal de formar integralmente um homem através de conversas para que ele se preparasse para a vida na polis, para a vida política, para a vida como cidadão. Não havia a escola formal que nós conhecemos hoje, não havia necessidade de diplomas, mas um cidadão bem formado, ele iria ao teatro, ele participaria de conversas inteligentes, seria capaz de discutir política. Isso era o ideal do homem grego, livre, capaz de gerenciar sua vida sob a perspectiva da paideia. Vamos avançar um pouco e veremos no fim do século XVIII e durante o século XIX dois modelos que dialogam de forma muito próxima, o chamado modelo prussiano e o chamado modelo francês. Apesar das diferenças, ambos privilegiam a disciplina. Não é à toa que a escola vai adotar uniformes, a escola vai adotar sirenes, sinetas, sinos, a escola vai adotar hierarquia, vai classificar as pessoas de acordo com o rendimento. A escola deveria preparar, na visão prussiana e depois na francesa, bons soldados, bons operários e cidadãos ordeiros. A escola privilegiava a fila, a ordem, a chamada, a disciplina. A escola pensava que deveria existir uma formação moral que tornasse as pessoas aptas à submissão ao Estado, à regra da fábrica ou à disciplina do exército. E a escola fez isto. Muitas vezes foi louvado que a vitória dos alemães na Guerra Franco-Prussiana estava ligada ao mestre-escola alemão. Ou seja, se dizia que a derrota francesa em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, tinha nascido da maior adaptação dos alunos alemães à disciplina. E isto acabou sendo um incentivo a que mais países imitassem a disciplina alemã ou a este imenso conteúdo francês que deveria dar uma pincelada de civilização e possibilitar a esse aluno conhecer o que formava o cidadão francês e, por extensão, europeu em pleno momento do imperialismo. Não é à toa que Foucault vai falar dessas instituições modeladoras. Foucault aproximou o hospital psiquiátrico, a prisão e a escola, nas suas normas disciplinares, na constituição de modelos, na constituição de regras, instituições que modelam o ser e preparam de forma autoritária para que ele se submeta à vida, ou que pune de forma autoritária. A escola do século XIX, muito criticada por vários pedagogos críticos e filósofos, é a escola da disciplina, é a escola da palmatória, é a escola do estudo repetitivo, saber de cor, saber par cœur, como se diz em francês, de coração, sede da memória. Repetir, escrever bem de acordo com normas gramaticais, ser sempre disponível às autoridades, saber viver em silêncio, formar filas,
um aluno absolutamente disciplinado e muitas vezes um aluno apto, então, a servir a pátria nas guerras mundiais, a servir aos donos de empresas como funcionário ou ser um cidadão capaz de andar na rua em plena disciplina, cumprindo ordens, cumprindo regras e jamais se afastando deste mundo modelador que Foucault tentou denunciar. Tecnologia e educação. Nós sabemos que a tecnologia sempre existiu. Quando o romano pega seu stilicon, seu pequeno pedaço de madeira ou metal, e escreve sobre uma tabuinha revestida de cera, ele está usando um tipo de tecnologia. Quando o egípcio está pintando sobre um papiro, ele está usando um tipo de tecnologia. O que ocorreu a partir do século XIX e XX foi uma aceleração dessa tecnologia. E muitas vezes a tecnologia se tornou tão associada ao digital que algumas pessoas acharam que ela seria a solução de uma boa educação. Desde a década de 1930, a IBM conseguiu uma tecnologia para corrigir cartões de múltipla escolha. Nada melhor para uma correção exata, imparcial e que fosse a mais rápida possível do que uma máquina lendo cartões e mostrando se o aluno assinalou a alternativa correta. Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial aponta em um caminho que eu compartilho bastante. Não adianta eu introduzir a mais avançada tecnologia. Não adianta eu colocar na sala de aula laboratórios de engenharia mecatrônica, robótica, inteligência artificial, computadores de último tipo, se eu não treinar pessoas, especificamente professores e professoras, para esse exercício humano da educação. Então, antes de eu pensar na conexão 5G de um ambiente escolar, eu tenho que pensar no treinamento humano dos seres humanos que vão lidar com os alunos humanos. Eu tenho que pensar em mudanças de cabeça, em mudanças de atitudes, em novos conceitos de educação e resgatar, talvez, lá da velha paideia grega, resgatar um conceito de humano e de formação integral. Sim, computadores, inteligência artificial, algoritmos, escolas as mais tecnológicas possíveis, como ferramentas para o que é central, a ação de seres humanos, professores e alunos interagindo para mudar cabeças, abri-las para curiosidade, abri-las para indagação, abri-las para o pensamento crítico e não apenas adaptá-las ao mundo digital. O modelo de educação antigo, em parte aquele que me formou, era um modelo voltado para o passado. O que significa isso? Era um modelo em que o bom aluno era aquele que identificasse o conteúdo, por exemplo, de grandes romances escritos no passado. Assim, eu fui um bom aluno porque eu li o Ateneu de Raul Pompeia, eu li Dom Casmurro de Machado de Assis, eu li Guimarães Rosa e podia colocar na prova o que esses grandes autores geniais tinham feito e eu era capaz de reproduzir. Olhando para o quadro A Morte de Sócrates, eu era capaz de identificar o autor, Davi, qual era o conteúdo e por que ele havia representado daquela forma. Isso não é ruim, mas era um mundo voltado à reprodução do passado. Este problema fica ainda mais grave porque no mundo contemporâneo a tecnologia muda muito rapidamente. E se ainda o Ateneu ou Dom Casmurro são grandes obras, se Grande Sertão Veredas ainda é uma obra de referência, eu tenho que cada vez mais estimular no meu aluno a capacidade dele filtrar, selecionar e se adaptar a novas tecnologias e novas informações. Eu estou educando no presente. Meu aluno pertence ao presente, mas eu não posso prepará-lo apenas para reproduzir o passado. Não posso prepará-lo apenas para trazer e resgatar o legado do que foi feito. Eu tenho que prepará-lo para um futuro onde um novo legado está sendo construído e a adaptação tem que ser mais ágil e mais veloz. Este aluno é um aluno pronto para o futuro, future ready, ou seja, ele é pronto para esse futuro. Ele sabe selecionar, sabe crescer, sabe quais informações devem ser mantidas e quais vão se tornando necessariamente datadas. Então eu não renego o que foi feito, não renego o passado, não renego o grande legado cultural e humanista que foi a base da educação do passado, mas eu estimulo que este aluno, além desse legado,
Se prepare para o futuro, esteja pronto para o futuro, para novas formas de comunicação, que ele seja tão ágil em interpretar grandes poemas épicos quanto os Lusíadas, como saber em que forma a comunicação simples e sintética do Twitter possa ser adaptada aos seus objetivos de comunicação. Não apenas um aluno capaz de redigir maravilhosas redações e longas, com orações coordenadas e subordinadas, mas igualmente um aluno que saiba que a mensagem no grupo de WhatsApp tem que ser mais direta e associada a imagens. Eu preparo a partir do passado um aluno pronto para o futuro. Bem, nós falamos de educação formal na escola, mas este mundo não é mais o mundo da educação na escola, é também o mundo da educação corporativa, permanente, da habilidade de eu me adaptar, crescer e desenvolver dentro de um ambiente corporativo. Nós falamos hoje do conceito de upskilling, ou seja, eu vou desenvolver aquilo que eu já sei de forma cada vez mais intensa. Eu vou pegar a minha área de conhecimento e ler mais, assistir a palestras, vou ler livros, vou participar de seminários e debates, e aí eu vou conseguir ser melhor naquilo que eu já sei. Mas isso não é mais suficiente. Eu preciso desse reskilling, ou seja, eu vou também aprender sobre outras áreas. Eu vou me desenvolver em outros conceitos que são similares aos meus, e não apenas o crescimento dentro da minha área, mas também o domínio de outras áreas, para que eu ganhe uma base cada vez maior, me torne cada vez mais sólido, para eu poder fazer essa adaptação permanente de conhecimentos, essa necessidade de reinvenção quase constante dentro do mundo corporativo contemporâneo. Se eu conseguir ser feliz na minha exposição, você entendeu que eu não estou falando apenas de educação sentado em uma carteira escolar, fazendo provas, visando ao terminar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior ou após. Eu estou falando de um ser humano que desde o início do processo de alfabetização até o fim da sua existência, continue aprendendo. Então, se você fez o ensino médio fundamental, você fez a graduação e até após, você cumpriu etapas formais que ajudaram na sua questão com o conhecimento e o desenvolvimento pessoal. Mas agora que você está formado, graduado e pós-graduado, você chegou a um patamar que lhe permite seguir adiante e continuar estudando a vida inteira. Não é mais a pessoa com diploma que é vitoriosa e garantida. Não é mais o modelo de você ser contratado e estável. O modelo cada vez mais é da sua capacidade de continuar aprendendo, de você aceitar o desafio de ser curador de si, você aceitar o protagonismo diante do conhecimento e a todo instante perguntar: o que eu já sei que eu posso melhorar? O que eu ainda não sei que eu possa aprender? Que novas chances e experiências eu posso ter para que eu dê saltos ainda maiores, ainda mais significativos, fazendo dessa autoelaboração um objetivo de vida. Nunca dizendo eu sei, mas eu estou sabendo, eu estou aprendendo. Nunca dizendo eu me formei, mas eu continuo me formando constantemente, abandonando aquele modelo clássico e antigo de pessoa com diploma formada e adotando o modelo de alguém que se aperfeiçoa constantemente a cada rodada para continuar sendo indispensável em família e também no seu emprego, na corporação, dentro do ambiente em que você trabalha. Esse é o desafio do mundo contemporâneo. Foi um prazer.